Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, por favor, cara, por favor, dá aquela moral pra gente. Clique no gostei, o Esquadrão venceu, o Esquadrão é campeão baiano, o Esquadrão é líder isolado do seu grupo na Copa do Nordeste, mesmo utilizando o time reserva. O Esquadrão vai estrear na Libertadores da América na fase de grupos na próxima semana, vai estrear no Brasileiro da Série A nesse final de semana, ainda nem estreou na Copa do Brasil. As coisas têm funcionado, têm progredido, então clique no gostei, dá aquela moral pra gente, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Estamos muito próximos de chegar aqui no Sou Mais Bahia a 200 mil inscritos e chegamos lá no SMB Lives aos 65 mil. Então muito obrigado de coração e clica aí no gostei que vai ajudar a gente demais a impulsionar mais ainda os nossos conteúdos, tá? O Bahia conseguiu vencer, cara, e venceu com o seu time reserva jogando parte majoritária da partida, né? Eu até resenhei com meus amigos lá que quando os caras que estavam de ressaca, ou seja, os caras do time titular entraram, meio que o Bahia baixou um pouco o volume e tudo mais, mas teve também ali uma participação importante, infelizmente, no primeiro gol do Ceará, do goleiro Ronaldo, né? Acho que era um lance evitável, dava para poder defender. Eu vim aqui para poder elogiá-lo depois da partida contra o CSA e tinha que fazer essa ponderação depois dessa partida contra a equipe do Ceará. Mas em termos de volume de jogo, a desenvolvimento da partida, em termos de organização tática e até de entrosamento, eu gostei muito, né, muito da participação do time reserva do Bahia, né? Digamos assim, por mais que não tenha posição fixa e que eu veja a capacidade de muitos jogadores que compõem esse suposto time reserva de chegar e batalhar e brigar por vaga na equipe titular, né? Principalmente esse meio campo. A Acevedo melhorou absurdamente, tecnicamente, sabe, com a bola no pé. Era aquele cara só desarmador, o cara da combatividade, o cara, né, de destruição. E a Acevedo hoje ele consegue desenvolver jogo tendo a posse. Isso daí me chamou a atenção nesse jogo, mas já tem me chamado a atenção há algum tempo, né? E ele meio que entra no ritmo da partida e consegue se adequar ao ritmo do jogo. Contra o Vitória lá no Barradão, ele fez um papel fundamental ali, e aí sim recorrendo muito à combatividade, mas também puxando jogada de transição, tentando desafogar a equipe. Eu tinha que chamar a atenção para isso. Eric, 5 gols na temporada, cara. E um cara que arrisca, que chega, que tem uma leitura de jogo muito boa, ele sempre ataca muito bem o espaço. É um jogador que tende também a contribuir muito ao longo do ano. Rodrigo Nestor também está passando a ser um cara útil, né? Porque começou a temporada ali numa rotação um pouco mais baixa. Enfim, o time reserva do Bahia tem conseguido render bem. O que eu acho que destoa e me chama a atenção, e eu já venho chamando a atenção disso também há algum tempo aqui, falando com vocês, é a defesa, né? Principalmente a zaga, David Duarte e Rezende, tem um nível muito distante de Mingo, Canu, Gabriel Xavier e companhia limitada. Eu acho que é um setor que deveria ser visto com mais cuidado, né? Além de precisarmos de mais alternativas, de mais opções ali na frente, ali no ataque, né? A saída de Everaldo não foi reposta. Eu acho que a gente também precisa olhar com cuidado ali para a defesa, olhar com cuidado ali para a zaga, né? Zaga mesmo. Então, é um ponto de observação que eu faço aí com relação a esse time reserva. Bom, a galera do troca de passes, e aqui eu vou ter que, infelizmente, bancar de chato, analisou muito rapidamente, de maneira rasa e superficial, não só o jogo do Bahia, como os outros jogos da Copa do Nordeste e a estrutura atual da competição. O Premier tem transmitido jogos, o Grupo Globo hoje é quem detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste e passaram ali muito rápido pelos jogos, na hora de falar sobre a tabela de classificação. Não se atentaram para o fato de que o grupo do Vitória, Sport, Fortaleza, que todo mundo se arrombou nessa rodada, né? Vitória empatando contra um fraco Motoclube, Fortaleza perdendo em casa para o CRB, Sport perdendo em casa para o Altos. É um grupo que todo mundo já tem 7 jogos. E do lado do Bahia, não prestar atenção que o Bahia tem os mesmos 3 pontos de distância perante o segundo colocado, que tem o Vitória no primeiro grupo, mas o Bahia tem um jogo a menos que todos os outros. Todos os outros do grupo do Bahia tem 6 jogos e o Bahia tem 5 jogos. E o Bahia tem uma vantagem que chama a atenção e pode, inclusive, utilizar o time completamente reserva nos próximos jogos de novo. E nem chamar a atenção para isso na hora de falar do Bahia.
que o Bahia ganhou do Ceará, um time de primeira divisão hoje, um time que acabou de ser campeão estadual perante um outro time forte, não só de primeira divisão, mas de Libertadores, que é o Fortaleza, usando o time completamente reserva. O Bahia utilizou todos os reservas para poder começar a partida. Não chamaram atenção para isso, que é algo alarmante, é algo que deveria ser destacado assim com ênfase, que o Bahia utilizou o time todo reserva e conseguiu vencer a equipe da Série A. Independente de como foi, independente de no segundo tempo ter baixado o ritmo, independente de qualquer coisa. Isso daí tem que ser chamado a atenção. E não foi chamado a atenção para esse detalhe importantíssimo, tá? Então, eu às vezes venho aqui, pago de chato, falo da saudade das transmissões do Esporte Interativo, hoje TT Esportes, e vou continuar falando isso, né? Faz muita falta, eu queria que voltasse, mas infelizmente não volta, e aí a competição não é tratada com o carinho que merece, né? Que se deve. Na época da Fox Sport trouxe várias críticas, teve vídeo que viralizou, e agora eu tenho que fazer essa ponderação, né? Como é que pincelam ali uma troca de passes de quase 1 hora, de 50 minutos mais ou menos, e aí falam da Copa do Nordeste assim, num tapa, e não chamam atenção para coisas extremamente importantes, do torneio, do jogo do Bahia, etc. Enfim, não faz sentido, né? Fato é que Sport perdeu em casa, Fortaleza perdeu em casa, Vitória empatou contra o fraco Motoclube, né? E o Ceará perdeu fora de casa pro time reserva do Bahia. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e veja aí o que foi dito. Voltamos com o troca de passes, vamos com os gols agora dessa quarta-feira, começando pela Copa do Nordeste. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Ceará e se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste. Ó, o Bahia é outra coisa que eu acho que mostrou já uma evolução como Lúcio time. Rodrigues faz o primeiro, tá? O fato de ter vencido o campeonato baiano também, eu acho que é outro desbloqueio para esse elenco. Abriu 3-0 hoje e deixou o Ceará chegar, hein? Aí o Eric, hein, vai fazer o segundo gol. E não é fácil você... hein? Não é fácil e não é comum de você ver reagir de um 3-0, hein? 3-0 acabou, né? É, Eric de novo. Só o Vasco do Romário conseguiu virar, né? Aí o Ceará estava batido na partida, mas conseguiu, ó, nessa falha da saída do goleiro, o Fernandinho vai diminuir. Trabalho do Léo Condé, né? E aí depois, desde que ele chegou. Com o Galeano, 3-2. O Galeano voltou a jogar? Agora os gols de Motoclube e Vitória, 1-1, hein? Nossa, primeiro gol foi do bem trabalhado, né? Bem trabalhado, lá. Quem fala que futebol não tem sorte, ó? E o Carlinhos empata com a Vitória. O Mansur não gosta dessa frase de sorte. Não tem problema o cara não com essa palavra, cara. Agora o gol do Carlinhos, tá? Chegou bem no Vitória também, né? É. Você achou? Ferroviário, 2-0 Souza. Os dois gols foram de Alanzinho. Você vai ver agora, ó. Alanzinho duas vezes dentro, para cara. O Ferroviário. Pô, o time dos dinossauros sucumbiu. Do dinossauro sucumbiu. Aí é um abraço, né, Alex? É um jogo de abandono, né? Ali a linha defensiva já estava no rachão, né? Churrascaço. Já era. Aí o Altos venceu o Sport, hein, por 1-0. Parecendo o Celtic da Escócia, a camisa. Ó, outra jogada bem trabalhada, hein? Quem fala que futebol não tem sorte não é normal. É uma sequência de atrapalhadas inacreditável. Jonathan vai fazer, tá? O gol do Altos. Olha esse gol assim, com a rede, é gostoso chacoalhar ela. Aí o jogo entre Fortaleza e CRB. CRB venceu por 1-0. Anselmo Ramon. De tabela com o goleiro, Anselmo Ramon, o Quase interminável. Fez tabela com o goleiro e quase... Bateu um pênalti horroroso. Fortaleza pegou muito alto. Tá em busca de uma melhora também. O começo de ano não tá bom, né? Eu tava tropeçando aí. Não tá bom e tá chegando, né? Tem Imagina Libertadores, se melhorar. tem brasileiro. Tem que tomar cuidado. Vamos para a classificação da Copa do Nordeste, na tela para você. Cadê? Estamos colocando. Calma que ela já vai aparecer. Aê. Apareceu. O Grupo A tem o Vitória como líder, o Sport, o Ferroviário na terceira colocação e o Fortaleza fecha o G4 aí. CRB, Altos, Motoclube e Souza na sequência da classificação. Meu time é o Souza. Sou torcedor do Souza. Ah, é? Estive lá 2 vezes, adoro o Souza. Mas não tá bem aí, né? Não tá nada bem. O Grupo B tem o Bahia, líder do grupo. CSA vem na sequência. Terceira colocação é o Ceará. Quarto colocado é o Náutico, fechando esse G4. Na sequência, Confiança, América, Juazeirense e Sampaio Corrêa, que também não tá legal o Sampaio. É isso?